Finalmente chegou o momento de falar sobre a adaptação literária mais esperada do ano de 2024. E é claro que eu tô falando de É Assim que Acaba. É óbvio que no mundo virtual nós estamos inseridos em bolhas, então aquilo que está sendo muito falado nos perfis que eu sigo, talvez não esteja sendo muito falado nos perfis que você segue, e isso é normal. Porque dentro da internet nós temos muitas comunidades, muitos nichos, muitas coisas diferentes. Mas eu preciso dizer pra vocês que eu nunca tinha visto uma adaptação literária ser tão falada como É Assim que Acaba. Acho que isso se deve ao fato de que É Assim que Acaba já tem muito sucesso sendo apenas um livro, então imagina o que poderia vir aí de filme. E no vídeo de hoje eu vou falar aqui pra vocês a minha experiência com o filme de É Assim que Acaba, sem spoilers no início aqui do vídeo e no final com spoilers. E não se preocupa que aqui no início do vídeo eu vou evitar de falar spoilers, tanto se você já leu o livro, tanto se você nunca leu o livro. Eu vou te falar aqui mais ou menos o que é a história, qual a sinopse, mas eu vou evitar aqui alguns detalhes que possam atrapalhar a tua experiência. Eu acho muito prudente falar que eu sou o tipo de pessoa que não costuma consumir trailer de filme, porque eu fico com medo de pegar um spoiler muito grande, porque tem alguns trailers que são sem noção. Então, por esse motivo, eu não vou usar o trailer como base. Então, eu peguei uma sinopse do Adoro Cinema, onde eu acho que eles deixam as coisas meio que nas entrelinhas. Eles não revelam qual é o plot da história, e eu vou ler a sinopse aqui com vocês. Vou virar aqui pro lado, gente, porque o meu computador tá ali, mas enfim. É Assim que Acaba, longa do diretor Justin Baldoni, é uma adaptação cinematográfica do livro de mesmo nome da autora Colleen Hoover. Na trama, Lily Bloom, interpretada pela Blake Lively, é uma mulher que, após vivenciar eventos traumáticos na infância, decide começar uma vida nova em Boston e tenta abrir o próprio negócio. Como consequência dessa mudança de vida, Lily acredita que encontrou o amor verdadeiro em Ryle, Justin Baldoni, que é interpretado pelo Justin Baldoni, um charmoso neurocirurgião. No entanto, à medida que o relacionamento se torna cada vez mais sério, também surgem lembranças de como era o relacionamento de seus pais, até que repentinamente Atlas Corrigan, que é interpretado pelo Brandon Sklenar, seu primeiro amor e uma ligação com o passado, uma alma gêmea talvez, retorna para a vida de Lily. As coisas se complicam ainda mais quando um incidente doloroso desencadeia um trauma do passado, ameaçando tudo que Lily construiu com Ryan. Eu ia falar tudo que Lily construiu um dia. Agora, com seu primeiro amor de volta em sua vida, ela precisará decidir se tem o que é preciso para levar o casamento adiante. Então, uma coisa que já fica meio clara aqui é que nós teremos sim um conflito ali no casal que tá casado, que é a Lily e o Ryan. A gente sabe que um conflito vai acontecer, só que quem já leu o livro sabe exatamente que tipo de conflito que é. E aí que vem o ponto. Será que essa mensagem que o livro traz foi bem refletida na trama pro cinema? Levando em conta que a minha experiência, pra mim pelo menos, foi a melhor adaptação literária que eu já vi na minha vida. Isso porque não adianta a gente pegar a história de um livro e adaptar ela literalmente pro cinema. Você precisa fazer algumas mudanças, até porque o nome já diz, gente? É uma adaptação. Você tem que adaptar alguns acontecimentos para que faça sentido na trama de um filme. É lógico que um livro como esse, que tem mais de 300 páginas, ele vai ter muito mais tempo e possibilidades de trabalhar várias tramas. Então, quando a gente pega um livro para transformar em filme, precisa ser feita uma escolha muito inteligente ali, levando em conta o enredo. Precisam ser feitas adaptações que tragam exatamente a mensagem daquele livro para aquele filme, sem grandes perdas no sentido da história e na mensagem que aquela história passa, e ao mesmo tempo que faça sentido para aquelas pessoas que não leram o livro. Então não adianta a gente querer que seja uma adaptação 100% igual ao livro, porque a gente nem teria tempo hábil de filme para fazer isso. Ele é um filme que ele tem mais de 2 horas aí de duração, se eu não me engano, e ainda assim eles cortaram algumas coisas fora. Mas eu preciso dizer para vocês que a forma como eles montaram esse filme, a forma como o roteiro foi construído, deixando algumas partes de fora, mas sem perder a essência da história, me encantou muito. Eu achei muito genial. Eu acho que a mensagem, a essência da história tá toda ali. E de uma forma muito bem feita mesmo, sabe? A gente vê ali o passado da vida da Lily de uma forma muito inteligente, pelo menos eu achei, em forma de flashbacks. E nesses flashbacks, eles unem vários acontecimentos, às vezes, numa cena só, para que a gente já tenha todo o contexto do que aconteceu ali no passado da Lily e que a gente entenda tudo que aconteceu no passado dela, que agora reflete no presente dela. E eu achei que isso ficou muito bem feito, sabe? Ficou
esplêndido, tipo, ficou de uma forma fenomenal, bem didática, bem tranquilo de entender. Só que tem um problema na narrativa desse filme que me incomodou muito e incomodou também o meu amigo que foi assistir comigo, que inclusive ele nunca nem leu o livro, mas ele sentiu um pouco de dificuldade e eu preciso trazer isso aqui pra vocês. Isso porque, assim como no livro, o filme também fica intercalando ali entre o passado e o presente da Lily. O problema é que no filme, essa passagem do tempo ela é meio confusa, então do nada volta pro passado e isso deu uma confundida no meu amigo em alguns aspectos. Então eu acho que algumas pessoas que forem assistir que não leram o livro podem ficar um pouquinho confusas ali com essa passagem do tempo. Eu, particularmente, mesmo tendo lido o livro, eu senti muita dificuldade de entender o período em que a história do presente se passa. Porque do nada já aparece ali a nossa querida Alissa, já com aquele acontecimento marcante da vida dela, que eu não vou poder falar, né, pra não dar spoiler pra quem não conhece a história, mas sabe aquele grande acontecimento na vida da Alissa que todo mundo comemora? Pois é. Aparece do nada e eu fico tipo assim, gente, mas tá passando muito rápido as coisas. Então eu acho que essa linha temporal do filme ela é um pouco confusa. Pra mim, ela nitidamente era muita coisa pra abordar no filme, então eles deram uma acelerada ali. Só que eu senti que eles falharam um pouco nessa passagem do tempo. Eu acho que tudo ficou meio difícil assim de entender, então tu tem que prestar muita atenção nas roupas que eles estão usando, porque eles vão trocando várias vezes de roupa e é isso o máximo que eles usam pra sinalizar ali que o tempo passou. Até os acontecimentos da vida da Lily, da vida da Alissa, da vida dos personagens ali, vão indicando pra gente mais ou menos o tempo que passou, mas eu confesso pra vocês que é muito confuso, porque todas as vezes que volta pro passado e depois volta pro presente de novo, já passou algum tempo, mas a gente fica meio em dúvida sobre quanto tempo passou. Então essa linha temporal pra mim foi bem confusa. Vamos falar agora sobre os atores. A gente tem a nossa protagonista, a Lily Bloom, sendo feita pela Blake Lively, que muitas pessoas questionaram essa escolha. E muitas pessoas até chegaram a falar, ela não é boa atriz e tudo mais. Só que assim, gente, eu tenho um carinho muito grande pela Blake. E olha que eu não sou a galera que super assistiu Gossip Girl, que foi o trabalho dela onde ela ficou mais famosa. Muita gente tem um apego muito grande com essa personagem, mas eu não tenho, porque eu realmente não assisti Gossip Girl, eu não tenho esse apego. Mas eu tenho um apego com a Blake num outro filme que ela fez, que ela contracenava, inclusive, com a Anna Kendrick, que é Um Pequeno Favor. Eu gosto muito desse filme, e eu gosto muito da performance da Blake nesse filme. Então, assim, como atuação, muitas pessoas vinham questionando isso, mas eu já imaginava que seria uma boa atuação, porque eu de verdade acho que a Blake entrega muito nos papéis dela. Então, assim, a Blake, pra mim, como Lily, ficou impecável. Eu realmente não consigo mais imaginar alguém que faria um trabalho melhor do que o dela. Ela entrou muito no personagem e eu sinto que ela passou muito a essência da Lily pra gente. Tem até uma questão de que no livro, no início do livro, assim, eu sinceramente, gente, eu acho a Lily meio chata em alguns momentos, assim. Eu acho ela uma pessoa meio chata, meio complicada. E o filme em si, ele não traz tanto os pensamentos da Lily, que no livro a gente consegue acompanhar muito bem. Ali, no filme, a gente não tem as coisas que a Lily pensa durante tudo que ela passa. Isso é positivo em alguns aspectos e negativo em outros. Porque, como, por exemplo, se você lê o livro, você sabe tudo o que acontece com a Lily. É muito interessante a gente ver as coisas que estão passando na cabeça da Lily no decorrer de tudo que acontece. E no filme a gente não tem isso, a gente não é exposto aos pensamentos dela. Em algumas cenas isso é negativo, porque eu acho que traria um peso maior pra trama, mas em outras cenas eu achei muito positivo, porque tem momentos assim que ela pensa umas coisas que eu acho problemáticas. Falando agora então do ator que faz o Ryle, que é o Justin Baldoni, que inclusive é o diretor desse filme. Se eu não me engano, ele é o dono da produtora que comprou os direitos para adaptar esse livro para o cinema lá atrás, então ele que seria ali o diretor. E por sugestão da própria Colleen Hoover, a autora do livro, ele foi escolhido então para ser o Ryle. E aí, gente, o que rola? Eu vi a performance do Justin Baldoni no personagem dele, de Jane a Virgem, onde ele interpreta o Rafael. É um personagem que eu amava odiar em alguns momentos e amava amar ele. Então, eu já imaginava que ele fosse entregar uma performance muito, muito boa. Só que a grande preocupação aqui com quem seria o ator que faria o Ryle era justamente a preocupação de saber se as pessoas iriam romantizar os comportamentos desse personagem. Porque tem muitas pessoas que, mesmo depois de ler o livro, romantizam tudo que o Ryle faz com a Lily, por ele ser gato, maravilhoso. E isso é bem problemático. E aí, levando isso em consideração, recentemente foi descoberto aí que nem a Colleen Hoover nem a Blake seguem mais o Justin. Algumas pessoas apontaram que possivelmente aconteceu alguma treta nos bastidores ali, envolvendo a produção do filme, tiveram algumas discussões, porque tanto a Colleen quanto a Blake, elas também são produtoras do filme, então eles dizem que pode ter rolado ali alguma
questão de poder, de um querer mandar mais que o outro. Já outras pessoas dizem que esse afastamento foi para que as pessoas entendam que não se deve romantizar o personagem do Justin. É um personagem complicado, é um personagem que realmente não se deve romantizar. Então, algumas pessoas dizem que isso é mais para conscientizar sobre isso, ou talvez que seja marketing, enfim, tem várias teorias aí. Me conta aqui quais são as tuas teorias, porque eu realmente não sei se esse afastamento deles foi realmente por causa de uma treta ou se é algo mais intencional mesmo. E como Ryle, eu preciso dizer pra vocês que a performance dele foi muito maravilhosa. Quando eu li o livro pela primeira vez, eu já peguei algumas red flags assim do Ryle e algumas situações assim sobre ele que eu não gostava tanto. Mas quando você tá ali assistindo o filme, o Justin, ele é muito encantador. Ele é cativante, tipo, ele te cativa. E isso é muito complicado se a pessoa não interpretar bem o que que é a mensagem do filme, né? Então, assim, eu acho que ele foi uma escolha maravilhosa pra Ryle, por mais que eu tenha batido o pé no início achando que não tinha nada a ver. Eu achei uma escolha muito interessante depois de ver o resultado no filme. Agora vamos pro próximo, mas não menos importante, o Brandon Sklenar, espero ter falado o nome dele certo, que interpreta aqui o Atlas. E, gente, no início eu achava ele um personagem feio pra interpretar, é ótimo, pra interpretar o Atlas, porque o Atlas, gente, ele é tão magnífico, ele é um personagem tão amado, e eu sou tão apaixonada por esse personagem que eu fiquei assim, cara, eles podiam ter escolhido um ator muito mais bonito, só que, gente, eu estava completamente errada. Brandon entregou uma performance maravilhosa. Gente, o que ele tem de homem lindo, maravilhoso, é muito bom, e eu acho que isso se dava muito pelo fato de eu nunca ter visto nenhum trabalho com esse ator. Então é lógico que a gente tem um pouco assim de medo do desconhecido e a gente vai querer criticar aquilo que a gente não conhece, mas depois de ver a performance dele em É Assim Que Acaba, gente, esse personagem foi feito pra ele, entendeu? Ele encaixou todo com a vibe ali do Atlas. Eu achei que passou um negócio assim, ai, sensacional, sensacional. Eu achei ele perfeito, tá? Eu genuinamente achei ele perfeito. E levando em conta também que no livro os personagens eles são bem mais novos e no filme eles envelheceram os personagens aí há alguns anos, eu acho que 10 anos, faz todo sentido esse elenco ter sido escolhido. Eu ia citar só o nosso triângulo amoroso principal, mas eu preciso falar da atriz que fez a Alyssa, porque eu acho que ela entregou um trabalho muito legal. Mas uma observação que eu preciso fazer aqui sobre o enredo da Alyssa e do Marshall é que eles não são tão bem explorados e trabalhados como são no livro. Se você lê o livro, você lembra todo o arco, todas as coisas ali que acontecem na vida da Alyssa, do Marshall. No filme, eles passam algumas partes, mas eu sinto que eles são personagens bem deixados de lado mesmo, personagens bem secundários mesmo, que eles não vão ter ali um grande arco ali de desenvolvimento dentro da história, o que eu acho que aconteceu no livro muito mais, assim, sabe? A gente conhece melhor quem é o Marshall, a gente conhece melhor quem é a Alyssa, e a gente vê eles mudando alguns pensamentos, alguns comportamentos ali no início da história para o final. Eles têm uma certa transformação ali, pelo menos eu acho que sim, mas isso eu vou falar melhor na parte com spoilers. Mas eu achei que foram, assim, atores maravilhosos escolhidos ali para fazerem a Alyssa e o Marshall. Eu confesso que eu imaginava o Marshall um pouco bonito, não um pouco bonito, o ator é bonito, mas eu achava que o Marshall ele ia ser aquele cara muito, muito bonitão. Assim, que tinha aquela, sabe aquela pessoa que entra e as pessoas, uau, que homem homão bonitão. E apesar do ator ele ser bonito, eu achei que ele fosse ser um ator um pouco mais bonito, gente, um ator padrãozão, entendeu? Sabe? Eu até comentei com a minha amiga que eu achei que ele seria um ator que fosse aqueles atores que tem assim os queixos largos e a mandíbula, é mandíbula que fala, bem marcada, com aquela, sabe, assim, aquela coisa bem, bem padrão. Eu achei que ia ser um negócio meio assim. Então, não é uma crítica, é só o que eu esperava que ia acontecer, mas no final, aquele ator, ele entregou muito bem a performance do Marshall. Ele tem exatamente o jeito que eu imaginei que o Marshall teria, e isso foi, assim, ótimo pra mim, eu achei que ficou muito bem feito. Falando agora dos figurinos, que vazaram algumas imagens e alguns vídeos sobre como que a Blake se vestiria sendo a Lily, eu acho que no filme ficou muito harmônico. Eu acho que a gente pegou, assim, um contexto muito recortado do que seria o todo ali, e eu acho que os figurinos foram bem ok, gente, não foi algo que me chamou atenção, nem que me incomodou, mas eu tenho uma observação pra fazer a respeito dos figurinos da Alyssa, porque eu achei que a Alyssa, ela se vestia elegante no livro, mas não que ela fosse aquela pessoa que usasse grifes e tal. E no filme a gente vê em vários momentos ela usando grifes, inclusive tem um momento que ela tá usando uma blusa do Valentino, né? Então, assim, eu sinto que trouxe um pouco mais pra mostrar ali o quanto que a Alyssa e o Marshall são muito ricos. Porque eles não batem tanto nesse ponto dentro do filme, mas, tipo, no livro
isso é falado bastante sobre o como que eles são bem-sucedidos, e inclusive o quanto que o Marshall não queria tanto que a Alyssa trabalhasse fora, porque ela não precisa, mas depois ele entende a importância dela de trabalhar fora. Então, assim, gente, num geral, é um filme que vale muito a pena. Se você me perguntar se eu acho que você deve ir no cinema assistir, com certeza. Eu acho que vale muito, muito a pena mesmo. Ficou muito bem feito, as coisas, sabe, fazem muito sentido. Como eu falei pra vocês, eu fui assistir com meu melhor amigo e ele nunca tinha lido o livro. E ele conseguiu entender muito bem a história. Lógico que um contexto ali ou outro não está exatamente igual ao livro, mas como eu falei pra vocês, é uma adaptação. Então eles vão adaptar ali as coisinhas para que façam sentido, até mesmo para aquelas pessoas que não leram o livro. Então, assim, vale muito a pena você ir pro cinema para assistir. E agora eu vou ter um bate-papo aqui com a minha melhor amiga falando sobre o filme, mas agora nós vamos falar com spoilers. Já deixa teu like aqui, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, ativa o sininho para mais vídeos como esse, né, para quando saírem mais vídeos você ser avisado. E é isso, gente, um beijo. Até o próximo vídeo e agora vamos bater um papo com a minha amiga falando do filme agora com spoilers. Porque o único contexto que a gente tinha, que tinham falado pra gente, é que era um livro de fazer chorar. Tu lembra que falavam isso? Ah, Sim, a gente não pegou muito o contexto sobre o livro, a gente só sabia que era triste e que a gente tinha que ler. e assim, pra gente, quando a gente chegou, o que frustrou muito a gente é porque o tanto que panfletavam esse livro como um romance da Lily com Atlas, vocês não estão entendendo. Era muito. A gente leu esse livro na época, porque pra quem não sabe, o livro ele foi lançado em 2016, mas ele estourou aqui no Brasil na época da pandemia. Então, a gente leu nessa época, na época da pandemia. E o tanto que falavam, nossa, o Atlas, o Atlas. E quando a gente leu o livro, que a gente viu aquele outro personagem,